No vídeo de hoje a gente vai voltar ao básico e falar de circuitos de corrente alternada. A gente vai entender de uma vez por todas o que é o regime permanente senoidal, por que diabos a gente usa senoide no estudo desses circuitos e o que é e como usar os fasores. Fala galera, se você está vendo esse vídeo é porque você já estudou alguma coisa sobre circuitos de corrente contínua. Está interessado em conhecer um pouco mais ou tem dúvidas em circuitos de corrente alternada que realmente pode ser um pouco complicado. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu falar uma coisa muito importante. Circuitos de corrente alternada ainda são circuitos elétricos, ou seja, as mesmas leis da física que usamos lá em circuito CC são aplicáveis a circuito CA do mesmo jeito. Assim, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, os métodos de análise, por exemplo, o método das tensões de nó, o método das correntes de malha, superposição, Thevenin, Norton, podem ser utilizados da mesma forma aqui. E aí você pode se perguntar, então Thiago, a diferença entre os dois tipos de circuito é só a forma de onda das fontes, que antes era contínua e agora é variável no tempo? Sim, é só isso tudo. Porque simplesmente mudar a forma de onda da fonte para um sinal alternado no tempo muda completamente o comportamento do circuito, dos seus elementos e as ferramentas matemáticas que nós temos que empregar para resolver e analisar esses circuitos. Mas ao invés da gente sentar a matemática em vocês para tentar explicar os conceitos que são importantes em corrente alternada, vamos tentar entendê-los lá no simulador. Para isso, nesse vídeo eu vou utilizar o simulador LTSpice. Vamos lá? Então aqui eu vou usar esse circuito como exemplo. Vocês podem perceber que eu montei um circuito qualquer aqui, né, com resistores, indutores, capacitores, que são os componentes eletrônicos que a gente normalmente vai ver em circuitos elétricos, né? E eu coloquei aqui duas fontes alternadas senoidais de 60 Hz, as duas. A primeira tem 100 volts de pico e a segunda tem 50 volts de pico. Uma coisa que é importante falar é que o estudo de circuitos de corrente alternada normalmente emprega sinais senoidais, né? Neste caso, nós estamos fazendo uma análise onde todas as fontes, no caso aqui duas fontes de tensão, vão ter a mesma frequência, que também é o comum da gente fazer nesse tipo de análise de circuitos, né? O porquê da gente utilizar sinais senoidais vai ficar claro mais para frente, mas antes de qualquer coisa é bom falar que, ao contrário do que muita gente imagina, não tem nada a ver com o fato da nossa rede elétrica ter uma forma de onda senoidal. Ao final dessa aula a gente vai falar um pouco sobre como que o circuito vai se comportar com forma de onda não senoidais, beleza? Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simular o nosso circuito e agora a gente pode ver as formas de onda de tensão e corrente em todos os pontos do nosso circuito para a gente poder entender o seu funcionamento. Primeiro eu vou deixar aqui para a gente as formas de onda de tensão das fontes. Então essa aqui é a primeira fonte. Esta aqui é a segunda fonte, vocês podem ver que elas estão em fase, só tem a diferença de amplitude, beleza? Agora vamos medir a tensão neste nó, aqui sobre o capacitor C1, que é essa onda em vermelho, e sobre a resistência R2 de 80 ohms, beleza? Olha só, o que a gente consegue enxergar aqui? Primeiro, no primeiro ciclo, né, no começo aqui da nossa forma de onda, vou até dar um zoom, olha só, percebem que todos os sinais começam aqui em 0 volts, né? É esperado isso porque o nosso capacitor estaria descarregado, no caso, né? E eles têm um comportamento que a gente chama de transitório, né? É o mesmo princípio que a gente vê lá em corrente contínua, quando a gente liga e desliga um capacitor, né? A gente começa com tensão 0, depois ele se carrega. Aqui é a mesma coisa. Só que agora, se a gente for ver a janela mais ampla, a gente vê que esse comportamento acontece só no início do nosso ciclo. Depois, a gente já vê um comportamento bem diferente, né? E aí vem a primeira questão, que é o conceito de regime permanente senoidal. Esse primeiro ciclo, que é quando a gente liga o nosso circuito e várias coisas acontecem ali, não nos interessa para a análise do nosso circuito de corrente alternada. O que nos interessa é o que acontece após o nosso circuito atingir o seu regime permanente. O que é isso? Após o instante no qual as minhas formas de onda vão apresentar ciclos similares, ou seja, vão ser puramente periódicos, beleza? Então, esse método de análise não é feito para ver transitórios. Então, eu vou aqui modificar a nossa simulação, tirando o primeiro ciclo das senoides, para a gente ver só o regime permanente senoidal. Pronto, tá aí. Então a gente está vendo aqui as nossas formas de onda só no seu regime permanente, beleza? E aí a gente pode tirar algumas conclusões interessantes. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou separar essas formas de onda para a gente ver elas individualmente. Então aqui está o nosso gráfico. O que a gente tem? No primeiro plot, a gente tem as fontes de tensão, né? Aquela fonte de 100 volts de pico e a de 50 volts. No segundo plot, a gente tem a tensão, né, naquele nó sobre o capacitor C1, e aqui
no terceiro plot a tensão sobre a resistência R2 lá de 80 ohms, beleza? Olha só, a primeira coisa que a gente pode observar é que todas as formas de onda são senoidais, né? Iguais às formas de onda das fontes de tensão. Além disso, todas elas vão ter exatamente a mesma frequência das fontes. Então, se as minhas fontes são de 60 Hz, essas formas de onda de tensão também são de 60 Hz, né? E agora o que a gente pode ver, qual que é a diferença entre essas tensões? Bom, primeira coisa que a gente pode ver bem claramente é que as tensões no meio do meu circuito vão ter uma amplitude que é diferente da amplitude das fontes, né? Que era esperado até de certo ponto, né? Você pode ver que essa aqui está em torno ali de 90 volts, essa aqui de baixo está em torno ali de 30 volts mais ou menos. Agora, não só isso, né? Essas duas formas de onda aqui embaixo estão deslocadas no tempo em relação à tensão das fontes. O que a gente fala é que elas têm um deslocamento de fase, né? A fase, para quem não sabe, nada mais é do que uma informação do deslocamento temporal das formas de onda alternadas, né? E é isso. Então, basicamente, o que a gente tem? As tensões do meu circuito vão ter a mesma forma de onda das fontes, mas vão diferir em amplitude e fase. Vamos dar uma olhada agora nas correntes? Então aqui de novo eu tenho o plot das tensões todas aqui em cima, né? São as mesmas tensões que a gente acabou de ver, e aqui fica bem evidente a diferença de fase que a gente comentou. E aqui no plot de baixo eu vou colocar algumas correntes para a gente também fazer uma análise interessante. Eu vou começar colocando as correntes das fontes. Vou colocar a corrente que sai da fonte V1, aqui. A corrente aqui que entra, no caso, na fonte V2, né? Você já começa a ver diferença de amplitude e fase aqui também. E vamos colocar a corrente nos outros ramos, né? A corrente aqui no resistor R1, no indutor L1 e nesse ramo RC aqui, ó. Vou aumentar o gráfico aqui só para a gente poder ver melhor, né? Tá, aqui o gráfico de corrente fica um pouco embolado porque são muitas correntes, mas dá para ver o que eu queria. Que é o seguinte, se a gente for ver as formas de onda, eu ainda vou perceber que todas as formas de ondas de corrente do meu circuito também são senoidais, com a mesma frequência das fontes de tensão, e que dentro do meu circuito o que eu vou ver são variações de amplitude dessas correntes e também variações de fase. Bom, então a gente viu uma coisa que é muito importante, que uma vez que as fontes de tensão e corrente do meu circuito são senoidais com uma determinada frequência, e aí a gente assumiu que todas as fontes do meu circuito vão ter a mesma frequência, a gente percebeu que as tensões em todos os nós do meu circuito e as correntes em todos os ramos do meu circuito também vão ser senoidais, com a mesma frequência das fontes, e a única diferença entre as fontes e esses nós e ramos todos vai ser a amplitude do meu sinal e o deslocamento de fase. Isso traz uma coisa que é relevante, que é o seguinte: eu conheço a forma de onda de todas as grandezas do meu circuito, de modo que eu consigo representar essas grandezas simplesmente utilizando a amplitude da grandeza que eu quero analisar, no caso, a tensão ou a corrente, e a fase dela. Eu preciso de duas informações para conhecer completamente a forma de onda de uma determinada grandeza, né? Isso nos permite utilizar ferramentas matemáticas mais interessantes, em vez de eu ter que fazer uma resolução analítica com senoides em todos os pontos do meu circuito. Isso seria muito trabalhoso. E qual que é a ferramenta matemática que surge disso? São os fasores. E o que é um fasor? É basicamente uma representação vetorial de um sinal senoidal. Então eu preciso da amplitude do meu sinal e do ângulo. E eu então vou ter esse vetor. A forma mais comum da gente construir matematicamente o fasor, né, esse vetor que representa o meu sinal, é utilizando números complexos. O número complexo, a gente sabe, tem a parte real e a parte imaginária, mas a forma de eu representar matematicamente esse número pode ser feita de várias maneiras. Existem três formas, mas a gente usa mais no nosso dia a dia duas formas, que é a forma polar, onde eu represento o número complexo como sendo o módulo e o ângulo daquele número complexo. Isso casa muito bem com o conceito de fasor, porque o fasor traz o quê? A amplitude do meu sinal e a fase. Então o módulo e o ângulo, assim como a forma polar de um número complexo. E também temos a forma retangular, que é aquela que talvez vocês já tenham visto, que é real mais j imaginário, onde j é a variável complexa, que é a raiz de -1, né? E como é que a gente converte da forma polar para a forma retangular e vice-versa? Bom, se a gente assumir a forma polar como sendo amplitude e fase, a forma retangular vai ser parte real, amplitude vezes o cosseno da fase, e a parte imaginária, amplitude vezes o seno da fase. Essa é a conversão polar
retangular que a gente pode utilizar na nossa matemática. E o contrário. Bom, a amplitude do nosso sinal, que é o módulo, vai ser igual a raiz quadrada de parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Já o ângulo vai ser o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Essa é a conversão que você pode fazer e normalmente as calculadoras científicas já fazem isso de uma forma mais direta, você não precisa ficar fazendo passo a passo. Outra coisa, como no fasor você vai representar a amplitude do seu sinal, normalmente a gente não representa essa amplitude como sendo o valor de pico da senoide, mas sim o seu valor RMS, porque o valor RMS, como a gente já discutiu em outro vídeo, traz uma informação de qual a capacidade de produção de potência que um sinal tem sobre uma determinada carga. E isso é muito mais útil em circuitos elétricos do que você usar simplesmente o valor de pico. Não que você não possa, mas o comum é usar valores RMS dessa conta. E agora vamos tentar entender uma coisa, como que o fasor realmente pode ser empregado para resolver circuitos. Isso sem falar nada de como os componentes reagem ao sinal alternado, só do ponto de vista de conceito. Vamos voltar para o nosso circuito e fazer uma análise de superposição, que aí a gente consegue utilizar o conceito de fasor. E eu vou mostrar como que a gente usa os números complexos para resolver um circuito elétrico utilizando conceitos que a gente viu lá em corrente contínua, no caso, o teorema da superposição. Vamos embora? Bom, agora eu vou voltar aqui para o nosso circuito, né? E eu vou fazer uma análise de superposição usando o próprio simulador. Então o que eu fiz? Eu redesenhei esse circuito duas outras vezes, né? Eliminando uma das fontes. Então, nesse primeiro circuito aqui de cima, eu curto-circuitei a fonte de 50 volts. E nesse desenho aqui de baixo, eu curto-circuitei a fonte de 100 volts. Beleza? Então, eu posso analisar agora, em cada um desses circuitos secundários, as grandezas dos nós e dos ramos do meu circuito e depois somar os resultados utilizando o conceito de fasor. Então, vamos lá. Como exemplo, eu vou medir a tensão sobre o resistor R2. Tá? Eu vou mostrar mais ou menos passo a passo como que você pode fazer para fazer essa análise. Não é tão simples, porque a gente tem que usar contas com números complexos, mas vamos embora. Então, vou fazer a simulação. Eu já vou separar aqui 4 plots para a gente fazer essa análise, beleza? Eu sei que ficou pequenininho, mas depois a gente expande. Só que só para a gente ter uma referência de fase, eu vou medir a tensão na fonte de 50 volts. Aqui em cima, que vai ser a nossa referência de fase 0. E agora eu vou medir a tensão no circuito original e em cada um dos outros dois circuitos. Que deu isso aqui, beleza? Agora vamos expandir esse gráfico. Então, de novo, o primeiro plot é a tensão de 50 volts, só para a gente ter uma referência de fase 0. O segundo plot é a tensão no resistor R2 no circuito original. O terceiro e o quarto plot são para os meus circuitos para análise de superposição. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou levantar algumas grandezas aqui. Se vocês quiserem saber como fazer a simulação no LT Spice, a gente tem um vídeo no canal com um tutorial básico que vocês podem assistir, beleza? Então, o que eu vou fazer primeiro é medir o valor RMS de cada uma dessas grandezas. Para o circuito original, a gente pode ver aqui que ele nos dá 21,9 volts, isso é RMS. Para o primeiro circuito da superposição, nós vamos ter 20,495 volts. E para o segundo circuito, 7,727 volts, beleza? Agora o que eu precisaria saber? Eu preciso saber a fase. Isso vai ser um pouco demorado de fazer, então já fiz as contas anteriormente. Eu só vou dar um exemplo de como que você pode medir essa fase para o primeiro circuito. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no label da minha referência, pegar o cursor e colocar num ponto onde a tensão seja 0. Mais ou menos ali, não consegui zerar perfeitamente não. Então aqui é um ponto. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou clicar no sinal que eu quero medir a fase, porque ele vai simplesmente mudar o ponto de medição, mantendo a posição. Depois eu vou clicar novamente no sinal que eu quero fazer a medição. Vai aparecer um segundo cursor e eu vou deslocar esse cursor agora para o ponto onde aquele sinal, naquele ciclo que eu estou vendo, é 0. Pronto. Então aqui eu encontrei o quê? Menos 2,18 milissegundos. E aí eu vou fazer uma conversão, que é basicamente pegar esse valor, menos 2,1845 milissegundos, dividir pelo período de uma senoide, no caso aqui de 60 Hz, que é 16,67 milissegundos, e multiplicar isso por 360 graus. E eu vou encontrar aí uma fase de menos 47 graus.
beleza? Então essa é a fase do meu sinal original. Ele tem 21.9 volts RMS e menos 47 graus, beleza? E eu vou ter que fazer isso novamente para cada um dos sinais que eu quero usar na minha superposição. No caso, o que eu tenho? O meu primeiro sinal, esse em vermelho, ele vai ter 20.495 volts RMS e menos 27.51 graus. E o meu sinal aqui em verde vai ter 7.727 volts RMS e menos 116.9 graus, beleza? Então agora eu tenho os fasores, né, dessas grandezas, e o que eu quero é fazer a superposição, que é somar esses dois sinais, né? O LTS-Spice permite que a gente faça a soma disso aqui diretamente para mostrar a forma de onda. Eu vou fazer isso antes. Vocês podem ver que agora esse gráfico tem duas informações, que é o nó 7 e a soma desses outros dois nós, mas tem apenas uma forma de onda, mostrando que na verdade as duas estão uma em cima da outra, casadinhas bonitinho, que implica que a soma dessas duas grandezas aqui me dá exatamente essa grandeza inicial, né, que é o teorema da superposição. Então, funciona. Agora vamos ver do ponto de vista de fasor. Então eu vou pegar os dois fasores desses dois sinais aqui embaixo, vou plotar aí na tela para vocês verem, e eu vou ter que fazer uma soma. Só que o que eu tenho de informação é a forma polar do meu número complexo. E eu não posso somar forma polar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conversão para a forma retangular, que eu já discuti com vocês como é que faz, né? E o resultado vai dar esse aqui. E agora eu posso somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, e o resultado vai dar esse. Depois eu posso fazer uma conversão da forma retangular para a forma polar, e eu vou encontrar isso. Beleza? Agora vamos comparar os valores? Perceba então que tem um pequeno erro na magnitude, né? E um pequeno erro só na fase. Esse erro principalmente é dado por aproximação dos números na conta que eu fiz. Beleza? Então vocês podem ver que como que a gente pode usar o fasor, né? O fasor é uma representação muito simples das grandezas do nosso circuito, né? E utilizando a teoria de números complexos a gente pode fazer operações e aí empregar toda aquela teoria que a gente viu em circuitos de corrente contínua, né, em relação aos métodos de análise, em circuitos de corrente alternada. Não tem nada diferente. Legal, acho que agora a gente conseguiu entender bastante coisa sobre circuitos de corrente alternada. Mas vou deixar aqui uma última pergunta que normalmente vocês não vão ver por aí e eu acho que é interessante para quem quer realmente entender circuitos de corrente alternada. Tudo que a gente fez foi resolver um circuito considerando que todas as fontes têm a mesma frequência, né? Agora, e se uma das nossas fontes tiver uma frequência diferente, né? Como que o circuito vai se comportar? Pode parecer complexo isso, né? Mas na verdade a gente já tem a resposta. A gente viu que o nosso circuito em corrente alternada, ele respeita o teorema da superposição. Com isso, eu posso fazer o quê? Eu posso usar o teorema da superposição fazendo uma separação onde todas as fontes que tenham uma frequência x vão ser analisadas separadamente. E aí, para esse conjunto, se eu tiver mais de uma fonte, eu posso usar superposição, posso usar nó, posso usar malha, não importa, para resolver o meu circuito. E todas as outras fontes que tenham frequências diferentes, eu vou tratar separadamente também, beleza? No final da minha análise, eu vou ter o quê? Para cada grandeza do meu circuito, para cada tensão, para cada corrente, eu vou ter múltiplas respostas, né? Então eu vou ter resolução da frequência x e vou ter resolução da frequência y, z, que seja, né? O que eu vou fazer no final das contas? O que a gente faz no teorema da superposição? Eu tenho múltiplas respostas para uma grandeza e eu vou somá-las, né? Vai ser um sinal que é a soma de duas senoides, né? O interessante é, parece simples, mas visualmente pode ser complicado, porque se eu somar, por exemplo, um sinal de tensão de 60 Hz com um sinal de tensão de 180 Hz, o que eu vou ter no final das contas é uma forma de onda que não é nem uma senoide de 60, nem uma senoide de 180, vai ser uma forma de onda totalmente distorcida, beleza? Mas matematicamente a gente resolve dessa forma. E aí traz uma coisa importante, que é respondendo por que nós usamos senoide na nossa análise. Bom, primeiro, porque a gente viu que uma vez que eu tenho uma senoide, todas as grandezas do meu circuito vão ser também senoides com diferença de amplitude e fase apenas, né? Isso vale para qualquer frequência. E utilizando o teorema da superposição, eu posso somar a influência de fontes de frequência diferente muito facilmente, né? E daí? Bom, existe um teorema muito utilizado em engenharia elétrica que eu não vou destrinchar aqui de forma alguma porque é realmente mais complexo, chamado Teorema de Fourier, que fala o seguinte: qualquer forma de onda periódica
pode ser decomposta como uma soma de senoides. Normalmente essas senoides são harmônicas, ou seja, a frequência desse conjunto de senoides são múltiplos inteiros de uma frequência fundamental. Por exemplo, uma onda quadrada de 60 Hz. A fundamental dela seria uma senoide de 60 Hz e eu precisaria de outras senoides de frequências múltiplas para compor esse sinal, né? Por exemplo, 180 Hz, 300 Hz, que são o terceiro harmônico, ou seja, 3 vezes a frequência fundamental, o quinto harmônico, que é 5 vezes a frequência fundamental e assim por diante, né? Ou seja, qualquer sinal periódico pode ser decomposto como uma soma de senoides. E se eu sei como que o meu circuito responde a senoides de diferentes frequências e como lidar com a presença de diferentes frequências no meu circuito, eu sei resolver para qualquer forma de onda, né? Não que isso seja simples, é trabalhoso. Existem ferramentas que a gente pode utilizar para simplificar um pouquinho, que eu não vou me delongar aqui, mas é possível. Então, para você entender como que um circuito funciona para qualquer forma de onda, você simplesmente tem que entender como ele funciona para senoides, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, ajuda demais na divulgação do canal, para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível. Se inscrevam no canal também, ative as notificações para saber quando eu posto novos vídeos e até a próxima.